Portanto, quem tiver questões, coloque já aqui no chat a dizer que quer fazer uma pergunta, que é para acelerarmos aqui o processo. Ora, a Ana já cá está. Vamos lá ver o que é que... se isto funciona. Alô, Aninha. Oh, Alô, alô. eu não percebo nada disto. Não percebes nada disto? O que é que tu não percebes? A entrevista? Entrevista ou do Yeah. conteúdo? De Facebooks e lives e estas coisas. É assim, estamos sempre a aprender. Tem que ser. Tem que ser. Ok. Aninha, tinhas uma questão que nos tinhas colocado? Força. Então qual é? Já nem lembro. Deixa-me ver. Já não te lembras? Eu pus 3, calma lá. Tenho que ir ver. Vês que é para as pessoas ouvirem com calma? Então, primeira. Primeira tinha a ver com estratégias e dinâmicas. Eu já ouvi muitas vezes a palavra dinâmicas. É diferente de estratégias ou não? É a mesma coisa? Qual é a diferença? Depende, pode ser interpretado da mesma maneira ou pode ser diferente. Eu se calhar não te vou ajudar muito nessa questão. Isto aqui, a dinâmica de aula, ok? E a estratégia depende do que tu queres dizer com estratégia, porque há o processo de aprendizagem, deixa-me lá pôr aqui assim, para vocês irem vendo, ok? Há uma coisa que é a estratégia de aprendizagem. Ok. Temos a estratégia, temos o método e temos o processo de aprendizagem. O que é que tu queres dizer? Queres falar sobre o processo? Estás a fazer confusão entre o processo ou a estratégia? Porque uma dinâmica pode-se perceber como processo de aprendizagem. Aí é que se calhar pode estar... Vocês sabem que isto aqui, nós podíamos estar a noite toda a discutir sobre estas questões, porque existe, é o nosso grande problema, é perceber, então afinal, o que é um método? O que é uma metodologia? O que é um processo? E o que é uma estratégia? E às tantas, são tantos termos que isto é uma grande confusão. Mas quando tu falas dinâmica, a meu ver, e que eu entendo, tem a ver com o processo de aprendizagem. Se estiveres a falar sobre aquilo que nós estivemos a falar ontem, ok? Uhum. Agora, também pode ser uma dinâmica de turma, pode ser uma dinâmica de aula, pode ser uma dinâmica de material. Quer dizer, estás a ver? Pode ser muita coisa, ok? Portanto, quando tu falas sobre dinâmica, tenta-te explicar um bocadinho melhor, que é para eu perceber como é que te posso ajudar, está bem? Eu vi dinâmicas mais a falar como estratégias, por isso é que eu fiquei na dúvida, porque eu estava a ler e utilizavam a palavra dinâmica, mas aquilo que estava a ser apresentado para mim eram estratégias. Ok. Daí a minha dúvida, ou seja, temos o método, como é que vamos fazer, e então utilizamos esta dinâmica, e depois para mim aquilo eram estratégias. Pronto, então são ferramentas de aprendizagem. Repara que estes termos estão muitas vezes colocados erradamente, ou não, percebes? Mas pode-se interpretar, pode-se levar ao erro. Quando eu digo estratégia, para mim aquilo é estratégia. Mas quando tu, se calhar vais ler um texto qualquer, aparece a palavra dinâmica. Tanto que quando tu colocaste no Facebook, dinâmica, mas eu nunca disse dinâmica uma única vez na live. Estava aqui a tentar perceber. Quando tu dizes, os métodos é aquela coisa que a gente usa vários, que tem um programa seguido e não sei o quê, isso para mim são manuais. Porquê? Porque supostamente o método é uma coisa estanque, está bem? Uhum. Por isso é que a gente usa vários e porque tem uma consequência de dificuldade crescente, certo? Sim, quando temos supostamente. Método, estamos do mais fácil para o mais difícil, vai sempre evoluindo e daí para ser estanque, não é? Portanto, quando eles dizem método tem a ver com a estrutura de aprendizagem que vai crescendo. Agora, quando nós falamos aqui em método na MIC-EAM, tem a ver com vários tipos de pedagogos que têm uma estrutura, ok? E essa estrutura, de certa maneira, também vai crescendo a nível de dificuldade. Por exemplo, o ORF, a maneira de aprendizagem do ORF é não colocar logo as notas todas de uma vez. Portanto, ele sugere que se comece, por exemplo, pelo Mi, depois pelo Mi e pelo Sol, depois pelo Mi, o Dó e o Sol, depois meter o Lá, ok? Pronto, tenho aqui uma observação e pronto. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer, tenho aqui um comentário do meu marido e eu tive que ver, desculpem, isto já me destabilizou por completo. Ele já estava calado, mas não interessa nada. Pronto. Portanto, isto quer dizer o quê? Que, para mim, voltando aqui um bocadinho à questão, o método para mim não é um manual, são vários, se tu quiseres dizer manuais, são vários manuais, ok? Em que nós aplicamos um processo de aprendizagem que seja equilibrado entre eles
e que depois se use estratégias para que eles sejam equilibrados. Exato. Certo? Exato. Há aqui várias questões. Para mim, o mais fácil para mim, depois de cada um, para mim o mais fácil é dizer, há métodos, há um processo em que eles têm que passar para conseguir atingir os objetivos dos métodos ou dos manuais, ou o que tu quiseres chamar, e depois temos as estratégias e as ferramentas que nós vamos aplicar de acordo com cada aluno para que eles consigam então aprender tudo o que está para trás. Exato. E depois a outra. Posso fazer a última pergunta? Então, a outra tem a ver com as cores. Eu tenho utilizado muito com os pequenitos. Mas depois com os grandes, acho que posso fazer mais, porque eu só tenho utilizado, por exemplo, no piano tens Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, não sei quantas vezes, depois muda para Si, Fá, Sol. E aí apontas, tens uma linha, por exemplo, com o vermelho, que é o Dó, durante muito tempo, depois mudas. Ou seja, para realçar um motivo que seja diferente ou que se repita. Ou então pela forma da música. Pronto. Mas de certeza que há mais formas de utilizar. Eu gostava de saber, por exemplo, dinâmicas e essas coisas, como é que podíamos fazer. Ok, então, a nossa notação não é uma coisa estanque, nós não usamos só a notação para os mais pequeninos. Claro que isso começou assim, porque nós tínhamos que arranjar uma estratégia porque eles não sabiam ler e escrever e não queríamos que eles estivessem tanto tempo parados até que supostamente estivessem aptos. Portanto, isto começou assim, mas na realidade tu podes usar as cores para muito mais. E eu tenho muitos alunos adultos e muitos alunos que já estão a um nível que não precisam de cores, como é óbvio, não é? Mas as cores continuam a aparecer. Mas isso também depende um bocadinho do sentido de criatividade do professor. Porquê? Eu vou-te dar um exemplo. Quando eu estou a explicar, sei lá, eu agora estou a dar uma peça de Debussy a uma das minhas alunas. E uma das coisas que para mim é muito importante, nem é a questão de Debussy, mas vou dizer outra coisa. Uma das coisas que é muito importante para os meus alunos, quando eles já estão nesse nível em que a cor já não tem sentido absolutamente nenhum, é que eles compreendam outras coisas importantes, nomeadamente a forma, não é? E eu gosto sempre que os meus alunos não toquem só notas e não debitem só notas, porque quando chegam a um ponto em que aquilo já é difícil, é importante que lhes faça sentido. E eu uso muito a cor para isso. Por exemplo, quando eles estão sempre a estudar acorde a acorde, e tu dizes, ok, então, e tu explicas o que é tonalidade, e vais procurar precisamente esta questão da cor, não é? A tonalidade, eu digo sempre um exemplo que é, ok, quais são as cores que eu tenho mais vestido hoje? E eles dizem, ok, é preto e não sei o quê, então a minha cor principal é preto. Portanto, a tonalidade é a mesma coisa, portanto, começo a fazer este processo assim, ok? E depois, o que eu faço é explicar. Normalmente no início, quando eles ainda não sabem, eu dou sempre esta deixa, e vocês também podem fazer sempre isso, que é, ok, isto quando estamos a falar de harmonia, ok? Quando não é harmonia, temos que falar, podes falar de harmonia, mas pronto, é só uma linha melódica, mas podes de qualquer maneira falá-la. Isto porquê? Porque quando eu começo a falar, e começo a falar de que existem determinados acordes que são mais importantes, que aparecem na música, e que logo um leva ao outro, portanto, quando estamos a falar, que são 3 acordes, não é? Para quem sabe que é o primeiro, o quarto e o quinto, não é? E que na maioria, quando eles estão a aprender acordes, isto aparece com muita frequência, eu costumo pô-los a pôr uma linha por baixo. Por exemplo, ok, então agora vamos supor que é Dó maior, que é a coisa mais simples, não é? Então agora vamos só pôr uma linha cada vez que apareceu o acorde Dó maior. Sempre que estivermos em Dó maior, vamos pôr uma linha. O objetivo é perceberem, que estamos em Dó, 2, que às tantas aquilo repete-se e muitas vezes o acorde é repetido, e isto vai ajudar no processo de estudo. Depois, quando há situações em que, por exemplo, eles passam do quinto para o primeiro, ou quando vão do quarto para o quinto para o primeiro, ou quando há coisas ainda mais giras, que é quando eles fogem ao quinto e vão buscar o quinto do quinto, portanto, há determinadas situações em que tu podes explicar isto e que visualmente com a cor vai ser muito mais objetivo. E às tantas o aluno fica, isto afinal é muito fácil, não é? E a partir daí, ter uma coisa assim, torna-se uma coisa assim, ok? Portanto, neste caso dos alunos mais velhos, é o descomplicar. Nós queremos usar a cor para descomplicar, não é? Agora, quando tu me falas, por exemplo, mas isto pode ser, atenção, eu estou a falar isto a nível normal, e eu sei que sou pianista, mas há outros músicos, vocês também podem fazer isso, não é? Quando estamos a estudar uma obra, é importante que o aluno no estudo nota a nota, que perceba toda a sua estrutura, e a cor pode ser usada para isso. E, acima de tudo, para descomplicar. Nestes alunos é para descomplicar, porque a tendência deles, quando eles vão evoluindo com o repertório, é estudar sempre nota a nota, ou é decorar. E para mim, é muito mais importante eles perceberem como é que a coisa se faz
E porque é que o compositor fugiu? E porque é que ele aqui cresceu? E porque é que ele aqui não sei o quê? Este tipo de coisas, a cor ajuda, ok? Agora, Pois. quando tu dizes dinâmicas, tu podes usar cores para dinâmicas. Eu uso, mas não uso as cores que estão atribuídas com a nossa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Pois. Isso vai complicar, não é? Se nós temos uma cor, especialmente os mais pequenos, não é? Os mais crescidos, tu já não tens necessidade de fazer isso. Mas nos mais pequenos, tens que usar cores que não façam parte daquela sequência, porque senão para eles às tantas é uma grande confusão, não é? Eu costumo usar o castanho, o cinzento, o dourado, o preto, não é? Costumo fazer isto muito com essas cores, para eles perceberem que, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Quando os alunos começam a ter uma armação de clave muito complicada, quando eles estão a iniciar, já começa a haver ali uma armação de clave complicada, e quando eles estão a tocar, o que eu costumo fazer é usar a cor cinzenta para indicar, atenção, que aqui há uma nota alterada. Ok? Faço isto muitas, muitas vezes. Porquê? Não quer dizer que eles não percebam. Eles percebem tudo. Atenção, o que nós estamos aqui a fazer é com que... Há uma grande diferença. Eu hoje estava a dar uma aula de piano e estava a dizer a uma aluna minha que escreve na partitura. A partitura é para escrever. É para pôr informação. Porque tu vais olhar para ela. E quando tu olhas para ela, tu estás a tocar. Porque há aqui uma grande diferença. Há a diferença entre estudar, em que nós paramos, identificamos as notas e vamos ali repetindo, e depois ao tocar, não é? E quando nós estamos a tocar, não pode haver uma paragem entre a informação e aquilo que se está a fazer. Portanto, quanto mais informação houver na partitura, melhor. E depois isto é uma questão de repetição e é uma questão de colocar aquilo no automático. E às tantas, eles já não precisam de estar a ver. Mas a questão é fazer com que este processo seja contínuo, que é para se poder trabalhar outras coisas que não ler notas e ritmo. Porque nós queremos com as cores, na realidade, especialmente quando já não são os pequeninos, é que aquilo faça com que eles consigam desenvolver outras capacidades. Okay? E ajudar a descomplicar. É isto que a gente quer, é ajudar a descomplicar. Para que é que eu vou estar à espera que um aluno veja uma nota subcelente para tocar, quando ele chega lá e sabe qual é? Mais vale pôr a cor, que é para ele tocar. Exato. Ponto. Não quer é que Isso ele mesmo. nota bem, não é que ele esteja a identificar a nota. Não é? Porque ele identifica Claro. lá de chegar lá. Ele há de chegar lá. Cada aluno tem o seu tempo. Portanto, voltando, as cores podem ser usadas de várias maneiras. Na parte da iniciação, definitivamente para identificar as notas e para os alunos começarem a fazer duas coisas. Para identificar na pauta e para começar a reconhecer no instrumento. Todos os instrumentos devem ser adaptados à sua maneira com a notação dentro do possível, para ajudar todo este processo a ser mais rápido. Consoante eles vão evoluindo, as cores deixam de haver e começa a haver o uso da cor com a mesma estrutura, mas por outras questões, por uma questão harmónica e por outro tipo de situações. Ok, Mafalda, então enquanto estamos à espera da Lucília, eu li a tua pergunta, fizeste uma tese de mestrado, precisamente com a aplicação, clarinete salvo erro, não era? Da aplicação de notas coloridas a um grupo de estudo e depois ao outro grupo de estudo fizeste a notação tradicional. Pronto. E depois eu acabei por colocar uma questão a perguntar há quanto tempo deste nesta questão da introdução da notação colorida. Ok? Isto porquê? Para tu largares, isto não vais ter uma resposta fixa. Isto porquê? Porque cada aluno tem o seu timing. Isto é, acima de tudo, quando nós começamos a falar, primeiro é o aluno, ok? Temos o aluno. O aluno tem várias características. Nós não podemos estar à espera de um timing certo, tipo, para a semana ele sabe o Dó. O Dó é tipo a primeira nota, não é? Mas não sabemos ao certo, não é? E depois é preciso também compreender que temos alunos, cada um com a sua herança genética, com a sua aprendizagem social e aquilo que o trouxe da escola, dos pais e não sei o quê, e depois a sua própria pessoa enquanto eu. Isto porque também pode trazer outros problemas, não é? Não esqueças que existem miúdos com dislexia, miúdos com déficit de atenção e cada vez mais miúdos com Asperger, miúdos... Portanto, e esses miúdos todos podiam estar na tua turma. Pronto, uma coisa é um aluno 1 para 1, outra coisa é uma turma, ok? Portanto, a primeira coisa que nós temos que ter em atenção é os alunos que nós temos. Quando só temos um, a estratégia é mais fácil. Quando nós temos uma turma, primeiro temos que os conhecer e temos que perceber como é que eles lidam, como é que eles reagem com determinados não é impulsos que eu queria dizer, com determinados
com determinadas estratégias que tu vais aplicar. É preciso conhecer primeiro os alunos. Isso demora tempo, não é numa semana, não é num mês, muitas vezes, não é? Depois, quando tu colocas as notas e quando começaste a colocar as notas, eu fiquei a questionar-me com o processo que tu se calhar aplicaste ou não. Qual foi o processo que tu fizeste? Porque, supostamente, para eles aprenderem algo, eles têm que passar, de acordo com o que eu apresentei hoje, não é? Com determinadas etapas, não é? A imitação, a audição, a composição e a interpretação. E ao longo da composição, que é onde eles desenvolvem mais, ok? É quando tu vais ali criar montes de atividades e montes de exercícios para te certificares que de facto aquilo que tu estás a ensinar está compreendido. Pronto. Portanto, eu não sei bem como é que tu fizeste. Depois há outra questão que é: ensinaste as notas todas de uma vez? Ou ensinaste uma a uma? Não é? E aqui vamos entrar um bocadinho nos métodos, porque, por exemplo, o ORF e o VITAC e outros aconselham que se introduza uma nota de cada vez. Ok? E qual foi o tempo que tu esperaste para inserir uma nota de cada vez? Portanto, há aqui várias condicionantes que depois te vão levar ao teu resultado. Eu sei que era pouco tempo, tinhas a tese de mestrado, no entanto, tudo depende destas circunstâncias todas para eu te conseguir dar uma resposta mais concreta. Porque se tu começaste a ensinar as notas todas, não é uma estratégia eficaz, não é? Não é uma estratégia eficaz porque aquilo vai confundir imenso. Portanto, se tu começaste com as notas todas e ainda para mais puseste cores, o aluno só tem uma chance, que é ir por cor. Não é? E depois acaba por não perceber como é que a coisa se relaciona. Isto porque deste um coquetel de cores de repente. Portanto, o aluno, como estratégia dele, como aluno, vai olhar automaticamente para a cor e não quer saber de mais nada. Pronto. Agora, se ensinaste nota a nota e deste tempo, pode ter sido uma questão de, para aqueles alunos, ainda ser necessário mais alguma coisa, não é? Ou mais estratégias, ou mais atividades, e pode ter sido isso. Agora, como é que nós retiramos as cores? Nós, às tantas, nós nem damos por ela. Porquê? Porque vai chegar a uma altura em quando e isto já aconteceu com todos os nossos alunos, das duas uma. Ou o aluno chega e diz: eu hoje não quero pintar. Isto significa que ele já sabe, não é? Ou então, nós começamos a ver que quando nós estamos no processo de início, que é na parte da identificação e da audição, começamos a perceber que a identificação é tão rápida entre o visual e dizer que já não há necessidade de tu colocar as cores. Isto significa que ele já aprendeu a matéria. Portanto, ele já passou por aquele percurso todo. Portanto, aí nós nem colocamos, ok? E vamos colocando cada vez menos. E vai chegar, a única altura, aliás, que nós ainda podemos eventualmente colocar é quando eles estão no processo de interpretação, quando estão a fazer qualquer coisa e tu vês que a interpretação deles não está a ser conseguida porque lhes falta visualmente ver ali alguma coisa, não é? E então, como eles não conseguem depois desenvolver musicalmente outras valências que nós queremos, então nós dizemos, ok, então vamos pintar, mesmo que o aluno não queira, tu dizes, ok, vamos pintar só porquê? Porque tu queres trabalhar outras coisas, ok? Pronto, isto para dizer o quê? Sabes que 7 meses é muito pouco tempo, na realidade, depende das idades que tu tiveste a ensinar. É pouco tempo. Nós temos alunos que, opa, vá lá, passado 2 ou 3 meses sabem as notas, mas quer dizer, não sabem tudo de cor, não é? E tendo em conta que é um grupo e que tu não consegues estar a trabalhar um para um tão diretamente, não é? Torna-se, se calhar, necessário um bocadinho mais de tempo. Mas, acima de tudo, o mais importante é teres a certeza que se conhece a turma, que se sabe as necessidades da turma, ok? Que no conhecimento perceber como é que eles lidam com mudanças e com estratégias e só depois então aí fazer o percurso, ok? E depois passar por este percurso todo que eu vos expliquei ontem, não é? De escolher os métodos, ter um processo de aprendizagem que seja eficaz e que vocês se identifiquem e que consigam fazer naturalmente, não é? Ter as estratégias e, acima de tudo, pensar nisto tudo sempre com a realidade que nós temos, que é o aluno ou os alunos. Está bem? E isto pode mudar. Portanto, não se planeia nada. Ok, temos uma ideia, chegamos lá, a coisa não funciona, não desistam. Vamos experimentar de outra maneira. Ok? Alguma coisa há de funcionar. Mas, acima de tudo, tem que ser sempre assim. Sempre assim. Está bem?
Espero ter respondido à tua questão, Mafalda. E então, tínhamos a Lucília, estava aqui a falar. Lucília, Lucília, nada. Mais alguém tem alguma questão para colocar? A ver aqui. Vou ao Facebook, pronto, vou ver. Vocês não perguntam nada, eu vou ver. Eu vou ver. Está tudo ok? O quê? Já respondi algo? Digam-me lá aí, alguém que tinha alguma questão e que eu acabei por responder? Ou não? Alguém que tinha aí alguma questão e que eu acabei por responder? Mas tem aqui da Lucília. Se calhar vou ler e vou responder da Lucília, porque não conseguimos apanhar a Lucília, portanto vou responder. A Lucília diz que é fácil perceber que cada nota é representada por uma cor, mas como é que colocamos isso em prática? Pedimos para cada criança trazer vários quadradinhos de cada cor e cantamos uma canção com o nome das notas e ela vai. Pergunta. E ela vai construindo a partir. Ok, vamos uma vez. Vou responder isto de cada vez, ok? Então, primeira coisa. Quando é que começamos a colocar a anotação? É assim que a criança chega às nossas aulas. Logo. A idade que for. Quer dizer, se for mais crescida, vai demorar, o processo vai ser mais rápido. Agora, se estivermos a falar entre crianças dos 3 até aos 6, ok? Até aos 6, porque aos 6 é que eles começam a entrar para o primeiro ano de escolaridade e que é quando começam a ler. Mas entre os 3 e os 6 é aplicar logo, não esperar, ok? Não esperar, porque isto vai ajudar e vai acelerar o processo de aprendizagem deles para eles conseguirem ter autonomia no instrumento. O que a gente quer é que eles também tenham autonomia no instrumento. Portanto, quanto mais rápido a gente fizer isto, mais rápido eles vão desenvolver todas estas componentes. Depois, representamos primeiro num quadro? Não. Eu não represento. Assim, eu tenho um quadro na sala, eu tenho várias coisas na sala, mas são várias coisas que eu às tantas vou inventando para os ajudar em algumas estratégias. Por exemplo, eu tenho uma pauta gigantesca no chão de clave de Fá e clave de Sol que obrigo-os a patinhar de um lado para o outro, especialmente quando estamos a identificar notas na pauta e eles não têm aquela relação de ascendente e descendente e como é que a coisa se joga, porque eles têm que fazer o processo todo normal. Atenção, aqui não há diferença. Eu não vou lá pintar a nota e ele diz, isto é um Dó. Não, ele tem que aprender que aquilo é um Dó. A minha estratégia é que é diferente, não é? Eu posso dizer, por exemplo, o Dó, eu normalmente costumo dizer, o Dó mora entre dois castelos, num rio, e aquele tracinho é um barco, só que ele é o único que pode ir visitar o castelo de cima e é o único que pode ir visitar o castelo de baixo. Portanto, eu arranjo estratégias para isto, mas eles aprendem tudo normalmente. A única diferença é que eles vão, em vez de escrever a palavra, eles vão pintar. Porque se eles não sabem escrever, eu não vou estar à espera, não vou dizer, olha, tens de decorar. Porquê? Nós podemos usar a estratégia da cor para eles, em vez de escreverem a palavra Dó, para eles a escrita vai ser o vermelho. Ponto. Ok? Portanto, dás a aula normalmente. A única coisa que tu fazes com os alunos é atribuir, quando eles estiverem a aprender as notas, é atribuir uma cor. Visualmente para eles vai ser mais imediato. Se puderes também dar essa mesma cor na adaptação de instrumentos, que foi aquilo que nós também falámos ontem, melhor, porque eles vão ter a relação de onde está e o que é, e então às tantas não ficam ali, afinal é não sei o quê, depois afinal é não sei quantos, ou se estão a tocar no xilofone, coloquem os autocolantes, que é para eles, ups, não era ali. Não, porque quando eles estão a tocar, o objetivo não é a identificação de nota. O objetivo é trabalhar outras componentes e outras valências. Portanto, não vamos estar aqui à espera que o aluno acerte na nota, porque não é isso. Quando estivermos a trabalhar especificamente isso, ok, repitam a nota 20 vezes porque esse é que é o objetivo. Mas se não for, então nós temos que arranjar estratégias para que não aconteça isso e que nós consigamos então ensinar outras valências. Portanto, quando estamos a dar as cores, damos como se fosse uma aula normal. Eu dou uma nota de cada vez, ok? Eles vão aprendendo essa nota de cada vez. No dia a seguir, ou na aula a seguir, já temos mais outra nota e eu digo, ok, então agora vamos rever onde é que estão os dós, onde é que estão os rés. Aquilo não está pintado, eles identificam, pinta e segue. Claro que depois as cores podem ser usadas também para outras coisas, que era aquilo que eu tinha dito ainda agora à Ana Marques, quando já não é uma questão de identificação de notas, já pode ser uma questão de harmonia. Ok? Há aqui várias coisas, várias valências que nós podemos ter para as cores. As cores não é só para identificar, pode-se fazer muita coisa. Acima de tudo é o descomplicar. Eu quero é que vocês percebam que isto é para descomplicar. Não é criar um código que os alunos chegam lá. Lembram-se daquele chupa-chupa? Ou que era que tinha um apito
e que nós, aquilo a gente tirava o apito e vinha assim um autocolante com cores para a gente tocar. Pronto, ok, isso é fácil, não é? Mas nós não queremos, ou seja, o que eu quero chegar é que nós não queremos que eles façam isso, não é? Está lá o código do bingo e toca tocar. Não, eles sabem tudo normalmente. Nós estamos a arranjar, damos-lhe a dar velocidade, e estamos-lhe a velocidade para tocar e estamos-lhes a dar tempo para eles conseguirem sistematizar esta parte teórica toda que é uma chatice, não é? E que demora tempo, demora tempo. Eu não vos coloquei um vídeo, mas eu quando tinha aulas de solfejo, primeiro o meu professor não me deixava escrever nada na partitura. Nada, a minha partitura tinha de estar sempre branca. Portanto, eu demorava imenso tempo, tinha que decorar tudo, porque eu não tinha aquela relação de identificar a nota e tocar. Portanto, demorava bastante tempo. Portanto, tinha duas partituras. Tinha uma em que escrevia tudo e tinha uma em que ia para a aula que não tinha nada. Pronto, agora, qual é a diferença? O facto de eu estar a tocar e estar a olhar para a pauta e estar lá o nome identificado, porque eu já sabia ler, não é? Ajuda-me muito mais a decorar todo este processo, tanto a identificação da nota como onde está no piano. Portanto, para os pequeninos, é só tornar isto com cor. É para isso que serve a estratégia, não é para dizer toca aqui o dó porque este está vermelho. Não é isso que a gente quer, ok? Pronto, mais... ok, no contexto atual, que estratégias usar para evitar a partilha de instrumentos e materiais? Ok, nós na nossa escola temos imensos, foi complicado, porque na realidade durante uma aula não convém que eles partilhem nada, não é? O que nós decidimos fazer é muito simples, é dar 15 minutos de interregno entre cada aula e desinfetar os instrumentos. E cada aluno tem o seu set de instrumentos, portanto, tens que fazer aqui um levantamento do material que tens e isso vai ter que ser uma estratégia. Vai entrar como estratégia, que é ok, eu tenho este material, tenho este X número de alunos, o que é que eu posso fazer para eles não repetirem o material e usarem aquilo. Por exemplo, se estivermos a pensar, por exemplo, nos belos que a gente trouxe ontem, posso-vos mostrar aqui algumas coisas. Dá-me só aí duas lâminas. Ok, se for os bells, ou se for, por exemplo, se for isto, ou se for os boomwhackers, por exemplo, ou se for, nós por exemplo não temos xilofones completos, mas nós mandámos vir xilofones em que é uma lâmina de cada cor, ok? E assim conseguimos dividir o material. O que nós fazemos, isso tem que ser o papel do professor, aí sim, o que nós fazemos é, ok, temos X número de sets, há uma turma que tem X número de alunos, portanto vou tocar esta peça, como é que eu vou dividir? Então faço, o primeiro acorde vai para aqueles dois, o Dó e o Sol, o Fá e o Lá vai para os outros dois e distribuo assim. E assim os alunos só tocam durante aquela aula, só tocam aquilo. Caso tenham que mudar, há que desinfetar, está bem? Mas nós, se vocês tiverem entre lâminas destas, porque vem de dó a dó, não é um xilofone, mas é só com lâminas individuais. Se vocês tiverem sets de belos, também com cores, se tiverem boomwhackers, quer dizer, dá perfeitamente para os alunos todos e não é caro, ok? Não é caro. Outra coisa que nós usamos a nível de identificação, mais para os grupos do que para os individuais, porque nos individuais a gente escreve mais no quadro, nós temos estes cartõezinhos, ok? Que vários, isto é polipropileno, mas quer dizer, vocês podem fazer com cartolina, podem fazer com papel, podem fazer com uma catrafada de coisas, ok? Tem vários tamanhos. Sim, tem vários tamanhos, pronto, boa. Nós temos, espera lá que assim vocês não vão perceber. Foi aquilo que vocês tiveram a escrever ontem que eu mostrei, ok? Temos vários tamanhinhos e normalmente nós temos várias e várias caixas com isto, fomos fazendo ao longo do tempo, está bem? E cada professor usa a sua caixa, normalmente. E depois, quando é para os alunos, nós distribuímos um molhinho e depois, basicamente, é tudo aquilo que a gente distribui aos alunos tem que ser desinfetado de um dia para o outro, ok? Eu sei que é complicado, mas eu prefiro fazer isso do que não lhes dá nada. É claro que é muito cansativo, eu que o diga, porque a escola tem montes de instrumentos por tudo quanto é lado e é uma loucura, mas entre isto e privar, eu prefiro desinfetar tudo. E atenção que não é uma companhia que lá vai limpar, hein? Vocês estão para aí ouvir, mas sou eu que limpo a escola, é a Margarida que limpa a escola, não há dinheiro para andar aqui a contratar empregadas, portanto, quando eu digo limpar, é como se eu estivesse a limpar a minha casa, portanto, quando eu digo eu prefiro que eles tenham, é uma canseira, mas eu sei que estrategicamente vai ser muito mais eficaz, portanto, não vou tirar tudo, não é? Pronto, já respondi a esta questão, deixa lá ver mais.
Falta aparecer a Margarida Moza. Pois falta, mas ela não aparece. Pá. Ainda relativamente às estratégias que todos sabemos resultarem melhor quando são personalizadas, qual a estratégia MIC mais adequada quando o aluno pode entrar em qualquer grau de iniciação, tendo ou não conhecimentos prévios? Não há estratégia mais adequada, Lucília. Cada aluno, tu tens que encarar cada aluno que chega à tua aula como uma novidade. Claro que vais ter uma bagagem para trás de coisas que já aplicaste e que poderás logo aplicar ao teu aluno, mas na realidade tem muito a ver com perceberes com aquilo que o aluno precisa. Qual é a altura para aplicar as notas? Tens que perceber se ele já sabe ler, se não sabe. O objetivo que tu tens que perceber é que todas as dificuldades que ele tenham é arranjar estratégias imediatas e eficazes para descomplicar. E deixa de lado esta questão tradicional e esta questão do tem que ser porque tem que ser. Eu digo sempre isto às pessoas, mas tem que ser porquê? Porquê é que tem que ser? É a mesma coisa que dizer, eu vou-vos dar uma coisa, é a mesma coisa que dizer que o guardanapo de papel está na mesa e o guardanapo de pano está nas pernas. Porquê? Mas quem é que inventou esta coisa? Ok? Claro que eu ponho o guardanapo de pano nas pernas, mas porquê? Porquê que eu hei de pôr o guardanapo? Ou porquê que eu hei de cruzar os talheres? Ou hei de pôr os talheres? Não sei o quê. Há uma data de convenções e de coisas que estão, não é formatadas, que eu quero dizer a palavra, mas tradicionais, que toda a gente tem medo de mudar e toda a gente tem medo de experimentar o contrário. Não é porque alguém diz que tem que ser assim que nós temos que ir fazer assim, porque cada aluno é diferente. Portanto, nós não podemos pegar numa estratégia e vai de bola para toda a gente. Isso não funciona. Não é? É a mesma coisa que aquela coisa que eu vos disse da receita do bolo. Eu vou ver uma receita do Jamie Oliver e eu, Alexandra, sou uma pessoa, não é? Imaginem que eu sou uma criança. Vou ver a receita do Jamie Oliver. Está lá os passinhos todos. A receita nunca vai ficar igual. Nunca vai ficar igual. Porque eu sou uma pessoa diferente, se calhar vou bater de maneira diferente, se calhar o meu forno é diferente, se calhar eu vou pensar, vou pôr um bocadinho mais de qualquer coisa que não devia ter posto e a receita está sempre diferente. Portanto, por isso é que as receitas existem para a gente as fazer. Eles não estão preocupados, nunca vai ficar igual, não é? Agora, é a mesma coisa que o meu professor tinha uma mania de me dizer uma coisa, que é para ver se eu também me explico aqui um bocado melhor. Quando eu estava a tocar uma peça, ou estava a estudar uma peça, uma das coisas que eu gostava muito de fazer era ir ouvir tudo o que era pianistas que estavam a tocar aquela peça para eu me identificar e perceber qual seria a melhor interpretação. Porque quando nós não temos uma paleta, e quando estamos a aprender não temos uma paleta de estilos com o qual a gente se vai identificar enquanto intérpretes, não é? É importante que a gente faça, que vá ouvir várias coisas que depois podemos dizer, gosto deste, gosto daquele outro, gosto de não sei o quê, não é? E, portanto, eu gostava muito de ouvir essas músicas e ouvir e tal, pronto, para perceber quem é que eu queria seguir, quem é que eu não queria seguir. E o meu professor dizia, não gostava que eu fizesse isso, porque achava que o facto, e há muita gente que não gosta, que o facto de a gente estar a ouvir, vamos tocar exatamente igual ao outro. Não vamos, nunca vamos. Não é? Nós vamos dar um cunho pessoal àquilo que nós estamos a fazer. Portanto, isto para te dizer o quê, agora já me perdi aqui um bocadinho. Qual é a maneira mais adequada? Qual é a idade mais adequada? Qual é a estratégia mais adequada? Eu nunca vos vou conseguir dar essa resposta, porque vocês têm que aprender a perceber o que é que o vosso aluno precisa. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa que vocês têm que aprender é ter várias estratégias. Vocês têm que experimentar, tentativa e erro. Não é a mesma coisa quando nós somos mães. Ninguém está pronto para ser mãe. Não é? Tentativa e erro. Caramba, meu filho apanhou sarampo, meteu na banheira. E na altura disseram-me, dá-lhe uma água fria, dá-lhe um banho de água fria ou morna. E eu meti-lhe uma água morna com gel de banho, o miúdo ia morrendo. E depois às tantas o meu cunhado, que é pedopsiquiatra, me disse, olha, não é isso, tens que pôr a farinha maisena e não sei o quê. Pá, mas eu não sabia, a pessoa está sempre a aprender, não é? Portanto, nós não podemos ter medo de arriscar e de aplicar estratégias absurdas, se for preciso, para ver se o aluno consegue atingir os objetivos que a gente quer. Agora, estar sempre a fazer a mesma coisa como toda a gente fez para todos os alunos de maneira igual, isso é que não é solução. Isso é que não é solução. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ok? Ora bem, estamos aqui já há 1 hora. Estou a ver que aqui não há mais questões. Ver aqui andar para baixo. Os belsos são fáceis de desinfetar porque são de plástico ou metal. O problema é os tamborins, por exemplo, que são de madeira, sei lá, clavas. As clavas tu podes desinfetar com álcool. As clavas não há problema, a gente desinfeta as clavas. Os tamborins,
é por causa da pele, não é? Mas se tu passares um pano embebido em álcool, não creio que vá ter assim grande problema. Podes optar as cores à altura do som. Lucília, isto. Podes optar, talvez, se vires que está a começar a ficar manchado os tamborins e por aí fora, podes optar por comprar umas pandeiretas em plástico, por exemplo. A Thomann tem imensa coisa, baratíssima, e tem assim umas caixas enormes de pandeiretas, e por acaso até com cores, e que são de plástico. E que para fazer uma dinâmica dá perfeitamente, e aquilo podes desinfetar as vezes que quiseres, e não há problema absolutamente nenhum, está bem? Como é que eu associo as cores à altura do som? Bem, essa pergunta tem pano para mangas. Primeiro, nós temos uma sequência escolhida, ok? Portanto, cada cor é uma nota respectiva. Não sei se é isso que estás a perguntar, se é essa a questão que estás a colocar. Portanto, nós escolhemos uma sequência que tem a ver com o Craig Ramsey, dos Boomwhackers, tá bem? Já estava criada. E já estava criada por causa da questão dos instrumentos dele. Na realidade, quando nós vimos ontem, houve outras pessoas que decidiram usar a notação bem mais cedo. Aliás, a notação já é usada, eu não vou entrar por aqui, mas a notação até no Renascimento, notas coloridas eram usadas. Mas pronto, esquecendo isto. A Tobin já usava, ok? Chroma Note, sim, Mariana. A Tobin já usava esta sequência de cores, mas ela tinha uma sequência um bocado aleatória. Portanto, era o castanho para o dó, que era, não sei, não me recordo, mas tinha uma sequência um bocado aleatória. Nós usamos a sequência do Rainbow. A Mariana Rosa, por acaso, que está aqui no chat, ela poderia-vos explicar um bocadinho melhor. Que tem a ver precisamente com o Rainbow, tem a ver com as cores principais e com as cores secundárias. Mariana, diz-me se eu estou errada. E contando o número de cores principais e o número de cores secundárias, dá 12 cores, que é os 12 meios tons, ok? Portanto, nós temos as cores principais, que é o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o verzul, que é uma mistura de azul com verde, o roxo, o rosa, that's it, ok? Portanto, esta sequência não foi inventada, já existia, e nós usamos esta sequência porque para nós faz sentido. Faz sentido porque de um dó para o dó sustenido a cor sobe ligeiramente, e depois do dó sustenido para o ré já é laranja. Portanto, nós temos aqui nesta sequência, para nós, eu acho que é que a mais se aproxima e é aquela que faz sentido, tendo em conta que as notas chamam-se de tons e os tons vêm de cor, e como isto é uma sequência crescente, para nós faz todo o sentido usar esta do Craig Ramsey. E depois tem a vantagem de nós de existir instrumentos para que nós possamos usar. Não muitos, porque depois a gente vai buscar outros, ok? Lucília, não. Não percebi a marca de instrumentos que disseste. Das cores, a Margarida pode colocar aí, mas a Mariana também escreveu, chama-se Chroma Notes. Se olhares para o comentário acima, a Mariana escreveu por aí, está bem? Mafalda Lopes, tenho uma pergunta. Se ainda for a tempo, a partir de que idade usam os instrumentos da Nouveau? Epá, qualquer idade. É assim, nós já tivemos alunos de 3 anos a tocar saxofone. É espetacular. Eu não tenho, quer dizer, se tu me disseres, mas isso não é um saxofone, está bem, não é 100% um saxofone. Aliás, os saxofones da Nouveau, por exemplo, tu é do clarinete, tu tens 2 tipos de clarinete. Tens a requinta, que é uma coisinha mais pequenininha, que está em dó, e depois tens o clarinel, que é um bocadinho maior. Portanto, eles podem começar, qualquer instrumento, tanto o saxofone como o clarinete está em dó. A Margarida também há de vos colocar aí um link para vocês verem, está bem? Portanto, é fácil, ainda não é o instrumento transpositor, porque estão todos em dó. Só depois é que eles têm outra gama mais acima, em que depois já são instrumentos transpositores, está bem? Agora, qualquer idade, já tivemos todos. Flauta, saxofone é giríssimo, tínhamos miúdos. Até houve umas imagens que eu vos mostrei na apresentação, que era aquilo com os bonequinhos e com os palhaços, que era assim uma coisa muito abstrata, ok? Que era de um aluno, eu até falei ontem, que é de um aluno de saxofone. Ele começou cedíssimo. A única vantagem que nós temos aqui é porque já não há aquela desculpa do saxofone ser uma coisa pesada ou o clarinete ser uma coisa pesada, porque eles são pequeninos e eles conseguem se adaptar. Portanto, entre a notação, as estratégias e este tipo de instrumentos, só se a gente não quiser. Para que é que vamos estar à espera se o aluno demonstra curiosidade, demonstra interesse e nós temos como fazê-lo? É não esperar. Claro que se calhar ele não vai aguentar 30 minutos. Mas isso não é importante, façam outro tipo de estratégias. O importante é que durante o tempo em que ele está concentrado e focado, a gente consiga
desenvolver algum tipo de atividade. Não é? Agora, não se vai a dizer, não pode, não está concentrado, não pode porque não sabe ler, não pode porque a mão é pequena, não pode porque... Não, o não pode é desculpa para nós não fazermos. Não é o não pode, não tem a ver com o aluno, tem a ver connosco. Nós vamos sempre conseguir se gostarmos daquilo que fizermos, se tivermos as estratégias certas e os métodos certos e as ferramentas certas, a gente chega lá. É preciso querer, é preciso mudar o chip, que era aquilo que eu vos estava a dizer. É preciso sair da zona de conforto, é preciso pensar fora da caixa e é preciso estar-nos sempre a perguntar que é o porquê. O porquê. Vocês de certeza quando começaram a dar aulas, isso acontecia-me imensas vezes, que era, às vezes quando eu estudava, não percebia nada daquilo que estava ali à frente. Havia determinadas situações em que eu não percebia. E de repente quando eu estou no papel de fora, como professor, e o aluno está a fazer a mesma coisa, e eu de repente às vezes tenho uma visão tipo, mas isto é tão fácil. Não, então mas não estás a ver, isto é assim, assado, e depois pinto e não sei o quê. E depois o aluno faz, uau, mas eu também fiz o uau. Porque eu tipo, mas como é que eu não vi este tipo de cenas antes? Não é? Porque estávamos completamente formatados. E quando eu estou do lado de fora e a minha preocupação é ajudar aquele aluno, eu começo a analisar de maneira diferente. Começo a ver as coisas de maneira diferente. Em vez de estar a ver à lupa, eu estou a olhar de trás. E às tantas, acabamos por ganhar montes de ideias diferentes. E é isto que a gente quer, ok? Ora, temos aqui 2 perguntas. Boa. Pedro Frazão. Numa aula, um dia destes estávamos a tocar uma música em Fá maior. E sempre que surgia o si bemol, chamei-lhe cor de rosa preta. Ok, pronto, tudo bem, é uma estratégia. Não sabia que haviam as cores secundárias para os acidentes. É assim, se estiveste a tocar os bells, deixa-me lá ver, nós estávamos a tocar uma música... pronto, depende do instrumento que tivesses a usar, porque nós temos o si bemol nos bells. E nos tubos também temos. Nos xilofones coloridos, por acaso, não temos. Mas nos boomwhackers existe si bemol e nos bells também existe si bemol. Ok? Claro que os instrumentos que não têm as cores, nós temos 2 hipóteses. Ou arranjar uma cor ligeiramente mais clara, ok? Ou simplesmente atribuir o cinzento, que é uma coisa que eu uso muito nas minhas aulas de piano. Que ainda há bocado disse no início desta sessão de perguntas e respostas, que é, quando eu pinto cinzento porque é uma cor que não faz parte desta sequência, eu estou a chamar a atenção ao aluno, visualmente, que esta nota não é uma nota alterada. Não é... Portanto, há de ser uma tecla preta, como tu quiseres chamar. Eu creio que isto tinha a ver com aulas de piano, se não estou em erro. Porque tu disseste cor de rosa preta, sim. Portanto, é uma aula de piano. Posso dizer uma coisa? Sim, Margarida, fala, Margarida! Não, em relação às partituras... Só um bocadinho, é para vocês verem. Que eu existo. Só para verem que a Margarida diz. Em relação às partituras, por exemplo, normalmente quando eu pinto... quando nós pintamos as notas na partitura, normalmente é um desenho circular. E uma das coisas que eu combino com eles é, quando é nota preta, em vez de fazer um círculo, eu faço um retângulo. Por exemplo? É outra maneira de dar destaque à nota. E combino com eles, eles já sabem. Quando é o desenho diferente, neste caso é um retângulo, quer dizer que corresponde à tecla preta. É outra hipótese possível. Sim, isto para dizer o quê? Nós quando estamos efetivamente a colocar as cores na partitura e nos instrumentos, se os instrumentos já vierem com essa sequência de 12 tons, ótimo, ok? Que é o caso dos bells, isso tem. Mas quando nós estamos a usar a cor, nós só usamos as principais. Nós não nos pomos a fazer um bocadinho mais claro e um bocadinho mais escuro. Nós usamos as cores principais e depois arranjamos as outras cores para ter determinadas estratégias. A Margarida, o que estava a dizer, é que em vez de fazer o círculo, ela faz o quadrado. Quer dizer, isto depois às tantas é um bocado complicado, porque se estivermos a fazer, por exemplo, uma escrita iconográfica e estás a usar quadrados e depois usas as bolas, tudo depende de como o professor está a arranjar a estratégia, não é? De certeza que a Margarida, se tiver uma aula de conjunto, que ela faz, e usa os quadrados e retângulos, se for dar um si bemol, ela não vai fazer um retângulo, há de arranjar outra estratégia qualquer. Agora, o importante é que vocês arranjem, não precisa ser uma cor para dizer que é uma nota alterada, porque para eles, se tu disseres que é um si e o si é rosa, só tens é que dizer, é um rosa I. Agora tens é que arranjar a maneira de dizer como é que se escreve o I. Pode ser uma estrela, pode ser outra cor. É puxarem pela cabeça, ok? William, era possível partilhar alguma estratégia em relação à introdução do sustenido e bemol para alunos mais novos? Olha, eu tenho uma maneira muito boa, mas já te digo,
E na partitura, como é que o aluno desbloqueia a questão das diferentes oitavas relativamente à mesma cor? Ora, primeiro, como é que desbloqueia a mesma oitava? Pode ser com setinhas. Assim, sim, pode ser com setas. Isso nunca me ocorreu, porque normalmente eles ouvem, né? Se é agudo, se é grave. Eu normalmente explico que vai do meio para cima, pronto, porque sou pianista. Agora, se tu quiseres pensar que é uma oitava acima ou uma oitava abaixo, é setinha para cima, setinha para baixo, quer dizer, tipo, não é mais óbvio. Em relação ao sustenido e ao bemol, eu costumo criar uma brincadeira com eles a dizer, quando começo a introduzir os sustenidos e os bemóis, que é, imagina que agora a peça que nós estamos a tocar é um jogo, ok? E o jogo tem vários quadrados e tal, não sei o quê, e nós temos 3 cartas que vão ser trunfos para este jogo, ok? São 3 cartas mágicas que podemos ter mais ou menos poder, depende de como é que a gente as vai usar, ok? Eu explico sempre assim. Depois digo, olha, esta carta, e desenho o sustenido, tem o poder de fazer subir as notas. Yeah. Depois esta tem o poder de fazer descer as notas. E esta tem o poder de parar toda a gente quando já não querem mais nada. Cancela a magia toda. Eu explico assim. Quando são mais pequeninos, eu explico assim. E depois, claro que numa fase inicial, quando eles são pequeninos, tu nunca vais ter uma armação de clave logo imediatamente, não é? Quando tu começas a ter uma armação de clave, eles já têm maturidade para dizer assim, olha, lembras-te daquele cartão, não sei o quê, tarará. Agora aqui é sempre o tempo todo. Ok? Criem histórias, os miúdos identificam-se com isso porque eles estão naquela idade em que usam muita criatividade. Portanto, nós temos que entrar no mundo deles, gente. Não podemos estar à espera do contrário, porque isso não vai acontecer nunca. É uma batalha perdida. É uma perdida, dá mais trabalho e depois não dá gozo nenhum. É muito mais giro fazer assim, arranjar estratégias diferentes e, acima de tudo, perceber que eles que gostam e que estão motivados e que nós conseguimos chegar lá. Isto é muito mais giro. Eu adoro muito mais isto. Adoro o meu trabalho. Adoro. Fora estar aqui em lives e a trabalhar horas a fio, também gosto de estar com vocês, mas gosto imenso de estar com os meus alunos e adoro quando eles saem e nos dá aquelas ideias. Eu e a Margarida somos conhecidas por isso, que é, temos sempre ideias loucas. Sempre loucas. Estamos aqui a pensar, não sei o quê, e de repente... Olha, nós vamos vos dar um desafio, não vou dizer o que é, mas nós tivemos uma ideia maluca para o 3º dia da Masterclass, em que vos vamos enviar... não vou dizer, não vou dizer. Em que vos vamos... Não vou dizer, prometo não digo, se não tem piada. Em que vos vamos enviar, possivelmente amanhã, por aí, ok? Pronto, nós temos estas ideias assim, porque gostamos imenso de viver música e não faz sentido de outra maneira. E isto também transparece muito para a maneira como nós usamos, como nós damos as nossas aulas. Se nós não gostarmos de dar aulas, a coisa nunca vai correr bem, não é? Portanto, se gostarmos, é arranjar estratégias. E vocês vão ver que os vossos alunos vão sair, ok? E é isto, gente. Não tenho outra maneira de dizer isto. Ok? Mariana Rosa, sim, há as cores relativas às botas cromáticas, mas o que utilizaste foi bem. Diz botas. Eu tenho... Não deve ter sido botas que tu querias dizer, mas... Depois... Ok, Ana Marques, equipa dos bemóis e sustenidos. Tenho posto o símbolo em grande, mesmo, por cima da nota, que é alterada e tem funcionado muito bem. Sim, eu também escrevi as notas por cima. Ouçam, não precisa dizer cores, não é? O objetivo é o aluno perceber o que é um sustenido e o que é bemol. Vocês têm que explicar sempre tudo da mesma maneira, claro, de acordo com cada idade, não é? Não vamos usar... Eu, por exemplo, quando ensino a semibreve, a mínima, eu não digo semibreve, mínima e semínima, tenho imensa pena, mas eu não digo, eu digo que é uma nota que vai à loja e que vai comprar várias coisas. Porque não vou estar a dar um nome complicado que não vai ajudar em nada. Pronto. Portanto, eu arranjo só estratégias para eles perceberem. Mais tarde, olha, lembras-te daquilo, não sei o quê, chama-se assim. Pronto, ponto. Mas, entretanto, o aluno já sabe e está a fazer. Não vou estar à espera. Não é? Agora, em relação aos sustenidos e bemóis, se tiveres que fazer um desenho, faz. Eu, por exemplo, faço olhinhos em tudo o que é partituras dos meus alunos. Quando eles há determinado dedo que muda ou qualquer coisa que muda, eu faço, porque eu quero que eles olhem e que tenham aquela referência. Portanto, eu tenho vários códigos que eles percebem nas minhas aulas. Não uso para as aulas de grupo, mas nas aulas de piano e nas partituras eu tenho vários códigos que eles se habituam. É a questão da caneta cinzenta, porque é uma tecla preta e porque vai mudar a nota. A questão dos olhos é porque ou vai mudar a mão, ou vai saltar um dedo, ou vai mudar a tonalidade. Eu invento tudo o que for preciso, eu rabisco tudo. Setas para cima, setas para baixo. Não interessa. É tudo o que nós nos lembrarmos para que o processo do aluno se torne mais fácil, espetem lá. Nem que tenham que ir tirar uma fotocópia outra vez e começar tudo de novo outra vez a seguir. É importante. Isto faz parte do processo. Faz parte. Ok? Sim, era o piano. Depois eu percebi. Rosa preto só podia ser piano. Ok.
Pronto, estou a ver que aqui já não há mais perguntas. Já passei tudo, Margarida. Só tem uma coisa, não, para não? Não, Ok, então, é só mais. são 10, pessoal. Eu preciso ir descansar porque eu estou exausta com isto. Estou a gostar muito deste processo, mas tem sido muito cansativo porque nós temos uma escola para gerir isto, não está muito fácil. Posto isto, quero-vos desejar uma excelente noite, bom descanso, ok? E vemo-nos na próxima Masterclass. Beijinhos e até quarta-feira. Terça? Quarta, terça. Estou a ver, eu estou mesmo a precisar descansar. Isto não está Mas a bom. Mila que eu já apareci. Beijinhos e bom descanso.